noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 12 de setembro de 2021, 24º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é o verde, mas eu estou usando o vermelho para marcar a celebração festiva pela passagem do 43º aniversário de organização da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Ontem a gente fez uma celebração organizada pelo Conselho Coordenador Nacional da nossa igreja, celebrando com todos os membros da IPU de vários estados do Brasil essa passagem importante do nosso aniversário. Nós resolvemos trazer para o culto de hoje, então, parte das músicas que foram cantadas na celebração de ontem. Talvez você não tenha podido assistir o culto, então você vai conhecer as músicas. E se você assistiu ontem, com certeza você vai gostar de ouvir novamente esses louvores cantados por membros das nossas igrejas, com direito a uma música da autoria do Arley, lá de Jardim América, muito bonita, que fala da companhia de Deus na nossa vida. Vamos então celebrar com alegria. Essa primeira música com o Coral Jardim América já foi do culto de ontem. A gente começa então agora com o prelúdio com o maestro Celso Franzi e vai até o final compartilhando dessa alegria pelo aniversário da nossa igreja. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, a gente se vê daqui a pouco. Fique na paz. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Assim escreveu Abacuque no 2º capítulo do livro que leva o seu nome nas Escrituras Sagradas. Estamos no templo do Senhor. Depois de Jesus, nós somos o templo do Senhor, como também
os momentos em que nos encontramos em sua presença. E nós estamos em culto. Estamos reunidos neste culto que é do Senhor e para o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, esteja atento à voz do Senhor que quer falar ao seu coração através das orações, das músicas, das leituras, das pregações, de tudo que fizermos aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis o desejo do Cristo, cear conosco, ter conosco comunhão. Mas é preciso abrir o coração, é preciso se abrir. Se desconecte, então, do que possa lhe atrapalhar de estar completamente concentrado e concentrada em tudo que fizermos aqui. Meu desejo é que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, hoje e para todo sempre. Amém. Esse é o momento do culto em que nós caminhamos para a contrição. Na contrição, nós colocamos diante de Deus as nossas falhas, temores, colocamos diante de Deus os nossos pecados, mas também colocamos diante de Deus o nosso desejo de acertar,
nosso desejo de andar com Ele em retidão. Por isso eu trago para os irmãos a mensagem, a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22, que diz assim: Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então aqui Jesus se coloca, já estava anunciando para que ele veio. Ele veio para fazer a nossa reconciliação com Deus. Ele veio para nos religar ao Pai. E agora ele seria o nosso santuário. Nós devemos nos chegar a Cristo e ele vai chegar a nós e nós estaremos em comunhão com Deus. Mas para isso nós devemos sim estar colocando diante de Deus o nosso desejo de acertar. Devemos colocar diante de Deus os nossos erros, reconhecendo eles, e se arrependendo de cada um deles, porque o nosso Deus, ele não recusa um coração contrito. Então, eu convido você a estar orando a Deus, colocando, mostrando para Ele o seu desejo de reconciliação, não ser mais rebelde, e sim um amigo de Deus. Oremos. Senhor Deus de amor, Deus de paz, bendito seja o teu nome, porque tu és bom. Separaste, Senhor Deus, esse dia para a gente estar reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, te pedindo perdão, Senhor Deus, por quantas vezes, ó Pai, nós erramos por pensamentos, palavras e ações, mas declaramos, Senhor Deus, que nós não queremos, Senhor Deus, errar. Por isso, ó Pai, venha perdoar os nossos pecados. Venha agir, Senhor Deus, na nossa mente, venha agir, Senhor Deus, no nosso caráter, na nossa conduta, que Tu venha, Senhor Deus, estar nos transformando, que Tu venha, Senhor Deus, estar limpando os nossos corações, tirando, Senhor Deus, as nossas mágoas, nosso desejo de vingança, tirando, Senhor Deus, as nossas dores, ó Pai, que muitas vezes impede a gente de ver o Teu agir, impede a gente de se aproximar cada vez mais de Ti. É em nome de Jesus que nós pedimos perdão e é em nome de Jesus que nós cremos que o perdão será liberado para nós, para cada um de nós. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a Ti,
Amados, na declaração de perdão, eu trago para as irmãs e os irmãos a palavra que se encontra em Miqueias, capítulo 7, do versículo 18 e 19, que diz assim: Quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que o nosso Pai age com todo o coração que sinceramente se arrepende de seus pecados. E eu, como ministra da palavra, declaro que em nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados estão perdoados. Amém? O ofertório de hoje será dedicado à Igreja Presbiteriana Unida do Brasil por conta da passagem do seu aniversário. Todas as ofertas que forem arrecadadas serão encaminhadas à Igreja Nacional. Se você puder, contribua com amor. Vamos nos preparar para o momento de ofertório com a leitura de um texto que destaca a importância do serviço para a Igreja Cristã. Além de ser pregado, o Evangelho de Cristo precisa ser compartilhado por meio do serviço, a diaconia. Esta é uma forma poderosa de testemunhar o Evangelho, principalmente no contexto brasileiro, no qual algumas igrejas se tornaram conhecidas por tirar das pessoas em nome de Deus. A IPU precisa reafirmar sua essência com coragem, precisa ter cuidado para não viver apenas das glórias do passado e aprisionar a palavras dos seus documentos fundantes. Não deve esquecer que é o Espírito presente nestes documentos que deve ser mantido vivo. Assim, a IPU necessita cumprir a sua missão por meio da pregação e do serviço. Serviço a Deus, a liturgia e serviço ao próximo, a diaconia.
de hoje, lembraremos o texto do primeiro capítulo de João e cantaremos a música Desde o Princípio, baseada nesta passagem. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Ele criou tudo o que há. Não existe nada que ele não tenha feito. Nele está a vida eterna, e esta vida traz luz para toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio das trevas e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou João Batista como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz. João mesmo não era luz, ele era apenas uma testemunha para identificá-la. Mais tarde, aquele que é a verdadeira luz chegou para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. E embora ele tenha feito o mundo, ele não foi reconhecido pelo mundo quando veio. Mesmo em sua própria terra, entre o seu próprio povo, os judeus, ele não foi aceito. Só uns poucos o acolheram e receberam. Mas a todos os que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisavam fazer era confiar nele como Salvador. Todos os que creem nisto nascem de novo. Não um nascimento físico, resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Cristo se tornou um ser humano e morou aqui na terra entre nós. E era tão cheio de perdão amoroso e da verdade que alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele era a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele era a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz.
Nesse momento de ação de graças, a gente gostaria de dar uma paradinha especial para registrar que no dia 10 de setembro de 1978, na cidade de Atibaia, em São Paulo, foi organizada a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, a FENIP. 5 anos depois, em 1983, as igrejas do Rio de Janeiro, do Presbitério da Cidade do Rio de Janeiro, se juntaram à FENIP e ela teve seu nome alterado para Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nós temos, então, há 38 anos caminhado junto com essa denominação, provando dos desprazeres, das vitórias, das batalhas, das dificuldades, das bênçãos, e a gente queria, então, render graças a Deus por estar nessa igreja, onde a gente respira tanta liberdade, tanta democracia, tanta possibilidade de expressar a nossa opinião e de ser respeitado por ela. O lema do Conselho Coordenador para esse ano, de 2021, é Igreja Unida na Diversidade. E essa é a característica que a gente acentua pela nossa denominação existir. Vemos que em algumas outras igrejas não há muita liberdade para você expor a sua opinião, pensar diferente, você tem que ser excluído porque você não está respeitando a opinião da maioria. Graças a Deus, na IPU a gente tem essa liberdade de pensar, de agir e de servir a Deus e ao próximo como a gente acha que Deus nos chama a fazer. Vamos então registrar o aniversário da IPU com muita alegria, cantando com os irmãos lá de Jundiaí o hino da nossa igreja, o hino da Presbiteriana Unida do Brasil, que estou fazendo se sou cristão. A música é de Décio Lauretti, uma das músicas oficiais que o hino tem, e a letra do saudoso reverendo João Dias de Araújo. Cantemos louvando ao Senhor com o hino da IPU. Nesse momento do culto que a gente chamou de In Memoriam, a gente queria fazer o registro. Muito triste, mas necessário. A IPU ontem perdeu um amigo. Monsenhor Elia Volpe, que era o responsável por muitos anos pelo trabalho de ecumenismo, pelo diálogo interreligioso da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Igreja Católica aqui no nosso estado, foi morar com o Senhor. Ele desenvolveu um longo ministério dentro da igreja, no seminário, sendo diretor espiritual, responsável pela formação de muitos padres do seminário São José, aqui da Igreja Católica, e além do trabalho sobre liturgia e aconselhamento espiritual, foi líder do envolvimento ecumênico da Igreja Católica no Rio de Janeiro com as igrejas evangélicas, fazendo também muito do crescimento do diálogo interreligioso, no qual a Diocese do Rio de Janeiro tem participado. Há
quase 20 anos atrás, eu e ele trabalhamos juntos para a criação do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro, o CONIC Rio de Janeiro. Hoje, o presbítero Ediane de Jardim América faz parte da diretoria, já tivemos muitos outros pastores juntos nessa diretoria, nessa direção, e a gente, apesar de tantas as dificuldades que enfrenta no movimento ecumênico, agradece muito a Deus pelo trabalho do Monsenhor Elia Volpe. Ontem eu tive a oportunidade de participar na Igreja da Candelária, da celebração de corpo presente, quando a igreja se despediu dele, e durante o sepultamento, durante aquele momento de despedida, foi cantado o hino Pelos Vales e Campinas Verdejantes, uma música do Padre Zezinho baseada no Salmo 23. Nós vamos então ouvir essa canção como uma espécie de oração de despedida, na certeza que o verso final, que fala que a gente vai morar para sempre na casa do Senhor, já se cumpriu na vida do Monsenhor Elia e na vida de outras pessoas que a gente perdeu nesse período difícil de pandemia e que a gente vai lembrar também. Vamos então, na certeza de que a ressurreição é uma certeza para quem crê no Senhor, cantar com a Eliane essa música Pelos Prados e Campinas Verdejantes, e a gente vai estar homenageando assim esse irmão que se foi e outros dos quais a gente também se separou nesse período. Vamos cantar louvando ao Senhor. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou.
minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Adentramos no momento de intercessão. E eu quero te convidar a fazer a leitura comigo no texto de Salmo 57, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Te convido a comigo nessa hora clamar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, clamamos a Ti, sabendo que em Ti há resposta a tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos angustia, e entregamos, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, em especial aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão de luto, aqueles, ó Pai, que vivem as adversidades, as calamidades, tragédias. Erguemos um clamor especial por essa situação de pandemia, de modo que o Senhor venha com providência na vida daquele que está doente, na vida daquele, ó Deus, que está na linha de frente, trabalhando, ó Pai, para que essa situação seja amenizada. Também erguemos um clamor em favor das famílias que estão de luto pela dor da perda dos seus entes queridos, ou aquelas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Erguemos também um clamor em favor das autoridades, para que, no momento em que estiverem tomando decisões importantes, que o Senhor dê sabedoria. Nós oramos, ó Deus, já te agradecemos, sabendo que o Senhor ouve e atende o nosso clamor, porque nós clamamos no nome santo e eterno de Jesus. Amém.
eu vou cantar para vocês uma música que eu fiz chamada De Onde Vem, que diz que Deus está pronto a nos ajudar, não importa o local ou a situação interior que a gente esteja passando, desde que a gente esteja com coração e mente entregues a Ele. De onde vem a força pra continuar? De onde vem a esperança que me leva além? Além do que sou, além da minha vida, dos sonhos que perdi, além dos meus erros, além dos meus medos, de quase desistir, vem do meu Senhor a minha esperança, a minha alegria, e dou meu coração, recebo seu amor, a minha salvação, pois eu sei que no mais profundo abismo Deus está para restaurar teu ser, para te resgatar. Se na escuridão teu coração entrar, põe a tua fé em Cristo, Ele pode te salvar, Ele contigo está. Canta comigo. De onde vem a força pra continuar? De onde vem a esperança que me leva além? Além do que sou, além da minha vida, dos sonhos que perdi, além dos meus erros, além dos meus medos, de quase desistir, vem do meu Senhor a minha esperança, a minha alegria, lhe dou meu coração, recebo seu amor, a minha salvação, pois eu sei que no mais profundo abismo Deus está para restaurar teu ser, para te resgatar. Se na escuridão teu coração entrar, põe a tua fé em Cristo, Ele pode te salvar, Ele contigo está, Ele contigo está.
Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero te convidar para que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 46. O Salmo 46 servirá de base para a nossa reflexão neste dia. Salmo de número 46. Ouça com atenção a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta semana, enquanto preparava a mensagem, deparei-me com o comentário de um pastor e escritor estadunidense chamado Charles Swindoll sobre o Salmo 46. E eu quero ler com você a introdução deste comentarista bíblico sobre o Salmo 46. Abre aspas. Nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos. Nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente. Somos criaturas fracas, pecadores que somos, fracassamos. Propensos que somos a doenças, adoecemos. Fracos que somos, somos machucados. Mortais que somos, acabamos morrendo. Pressão nos desgasta. Ansiedade nos causa úlceras. Pessoas nos intimidam. Críticas nos ofendem. Doença nos assusta. A morte nos assombra. Como podemos continuar crescendo neste saco de ossos coberto com nossas fraquezas demais para mencionar? Precisamos de uma dose grande de Salmo 46. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal. Fecha aspas. Que mundo é este que nós estamos vivendo? Que situações nós enfrentamos todos os dias? Tempo de turbulência, tempo de grande agitação, de insegurança, de inquietude. Quem sai de casa não pode dar a certeza de que voltará. E muitas pessoas, infelizmente, não voltam. Todos os dias nós tomamos conhecimento, através dos meios de comunicação, de distúrbios, de ameaças que enfrentamos no nosso país, no planeta onde vivemos, que, querendo ou não, atingem-nos de uma maneira inquestionável e inevitável. Todos nós, em algum momento da nossa existência, nos sentimos fracos diante de alguma situação.
nos descobrimos impotentes face a alguns problemas da vida. Todos nós, irmãos, já passamos por alguma situação de grande dificuldade. E há um sentimento familiar comum a todos nós: o medo. Medo por saber que somos impotentes, medo por saber que somos incapazes, por vezes inadequados, para enfrentar o que temos pela frente. E é no meio de tudo isto, é no meio dessa realidade humana, que eu quero te convidar para que você possa encontrar no Salmo 46 um hino que renove as suas forças, que renove a sua esperança, quando você se sentir fraco, quando você se sentir humanamente fracassado, seja por qual motivo for. Aquietai-vos. Este é o fascinante desafio que Deus quer nos propor para este tempo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Ouça, meu irmão e minha irmã, a voz do Senhor através de sua santa palavra. Aquietai-vos. Eu quero destacar com você 3 motivos pelos quais devemos nos aquietar diante do Senhor, tomando como referência os 11 versículos que lemos do Salmo 46. Primeiro, porque Deus é socorro bem presente. Os versos de 1 a 3, o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus sempre socorre os seus filhos em tempos de aflição. Grave isto no seu coração. Deus sempre socorre os seus filhos em tempos de aflição. E o salmista utiliza aqui, irmãos, algumas referências muito interessantes no texto, como forma de dizer: ainda que, mesmo que isto acontecer, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E a primeira expressão está aí no verso 2, quando ele diz: ainda que a terra se transforme. O que é mais estável do que a paisagem da terra? Ela só se modifica sob circunstâncias extremas, assustadoras, como terremotos, deslizamento de terras, erupções vulcânicas. E o salmista usa essa referência para dizer que, ainda que, mesmo que estas coisas assustadoras aconteçam, Deus é refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente. Mas há ainda uma segunda expressão no verso 2, quando ele diz que os montes se abalem no seio dos mares. Não sei se você sabe, mas na literatura hebraica nada é mais inabalável do que um monte. Por isso o salmista vai dizer no verso 1 do Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Para um hebreu, irmãos, um monte que caísse no mar era o anúncio do fim do mundo. Não resta mais nada, acabou. E aí vem a terceira expressão: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Na concepção antiga, o oceano, ele representava os mistérios insondáveis. E muitas vezes ele era utilizado para simbolizar o mistério da morte. E o que o salmista está querendo dizer aqui é que em um mundo
em que os montes enormes e inabaláveis corressem o risco de serem tragados pelos mares, seria um mundo medonho, seria um mundo oprimido pela morte. Mas, ainda que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quem não necessita de refúgio? Quem não necessita de fortaleza? Todas as pessoas que passam por aflições, pois muitas vezes falta-nos o chão, muitas vezes falta-nos o apoio, a esperança, muitas vezes nos encontramos inseguros, nos sentimos instáveis, vivemos assombrados pelo medo opressor. E tantas vezes nós vivenciamos em nossa existência sentimentos assim. Não sei se você está passando por essa situação neste exato momento, porque as más notícias tiram o chão dos nossos pés. Portos seguros, eles são arrancados da gente. Sonhos são inundados pelas tragédias e pelas doenças da vida. E o que muitas vezes antes parecia ser intocável, de repente, num piscar de olhos, é submerso nos mares dos problemas e das dificuldades da vida. A vida que antes parecia inabalável, ela cai, desmorona e leva-nos ao chão. E nessas horas, para onde iremos correr? A quem iremos recorrer? O que nós vamos fazer nessas horas trágicas? Nós precisamos ouvir o Salmo 46. E não apenas ouvir, mas crer. Crer que mesmo que você se encontre num leito de enfermidade, mesmo que você esteja enfrentando um momento de angústia, mesmo que você esteja chorando a ingratidão de amigos, você não deve se desesperar, você não deve desanimar. Antes você deve confiar em Deus e, confiando em Deus, você deve aprender a aquietar-se dentro de si mesmo, esperando o livramento do Senhor, que com certeza virá no tempo próprio. Segundo motivo pelo qual devemos nos aquietar diante de Deus. Deus tem o controle de absolutamente tudo. Versos 4 a 7, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o rio para a nossa seca. Deus faz sempre o que não podemos fazer e o que não sabemos fazer. Agora, aqui nesta parte do texto, o olhar do salmista volta-se para o centro de Jerusalém. A cidade santa estava cercada pelos poderosos assírios, e a primeira referência que o salmista faz é acerca de um rio. A cidade de Jerusalém ela estava confinada por causa do exército assírio que estava acampando ao seu redor e se preparando para tomar a cidade. A água era um bem precioso na Palestina, e especialmente para Jerusalém, que era uma das poucas cidades da região que não estava construída às margens de um rio. Mas o salmista sabia que Deus era o rio deles. O salmista sabia quem realmente lhes fornecia água. E enquanto os inimigos estavam lá fora, enquanto eles bradavam, Deus permanecia no meio do seu povo. E permanecia no meio do seu povo como um rio a jorrar águas tranquilas para refrescar, para saciar, para alegrar os sedentos. O Senhor habitava com eles e não os deixaria em hora nenhuma. Protegeria, saciaria a sede de todos eles. Esta era a certeza do salmista.
E aí, se na primeira parte do Salmo 46 a ideia é não temer, porque Deus tem poder, porque Deus é poderoso, aqui nesta segunda parte do texto, a ideia é de não temer porque Deus está conosco, Ele se faz presente conosco, no meio do conflito, no meio da adversidade, no meio da angústia. Ele nunca, jamais, em tempo algum, nos abandonará. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus é rio para a nossa seca. Ele alegra o seu povo, de modo que nós não nos abalaremos, porque Deus é conosco. Irmãos, não há dor que Deus não conheça, não há gemido que Ele não ouça, não há lágrima que Deus não veja, não há noite de sofrimento que passe despercebido do nosso Deus. Não há uma oração sincera feita de coração em nome de Jesus Cristo, seu Filho bendito, que Ele não ouça. Portanto, creia nesta palavra. Aquiete-se, diz-nos a palavra do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Terceiro motivo pelo qual devemos nos aquietar diante de Deus, é que Deus faz o que nós não podemos fazer. E aí nós vamos fechar com os versos de 8 a 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é rei sobre tudo e sobre todos. Como diz o profeta Jeremias, ele é Deus de longe e também de perto. É o Deus que cuida das nossas circunstâncias. É o Deus que cuida do nosso coração. E a terceira cena do Salmo 46 passa agora nos campos ao redor de Jerusalém. Lá onde os soldados assírios agora jaziam mortos, as suas armas, os seus equipamentos estavam todos espalhados e quebrados. Irmãos, não houve batalha, mas o anjo do Senhor, ele deixou essa evidência para trás, para encorajar a fé do povo de Deus, dizendo a eles: olha, Deus é poderoso, Deus é presente, e Deus peleja, Ele luta pelo seu povo. Eles não precisaram disparar uma única flecha, eles não precisaram desembainhar nenhuma espada. As ameaças do tresloucado Senaqueribe, rei da Síria, e para você entender o contexto, você pode ler 2 Reis, capítulo 18 e 19, não se concretizaram. Deus lutou por eles. E é por isso o registro do salmista com esta linda expressão no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus dizendo para mim e para você hoje o seguinte: olha, tire as mãos, acalme-se. Porque muitas vezes, irmãos, nós gostamos de colocar as mãos, porque colocando as mãos, nós temos a sensação de ter o controle, nós estamos segurando, nós estamos administrando as nossas próprias vidas. Mas Deus é Deus e nós somos apenas seus servos. Tire as mãos, acalme-se, relaxe, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é interessante, irmãos, que aparece nesse texto esta expressão Deus de Jacó 2 vezes, tanto no verso 7 como no verso 11. Talvez isso esteja aqui para nos lembrar de tantas vezes, em que Jacó se meteu em problemas, justamente porque ele quis meter as mãos, ele quis colocar as mãos nas circunstâncias e brincou de ser Deus. Há um tempo para obedecer a Deus e agir, mas até chegar este tempo,
que é o tempo em que Deus haverá de nos colocar para caminhar, para marchar, é melhor tirarmos as nossas mãos e permitir que Deus trabalhe em seu tempo, permitir que Deus trabalhe do seu próprio jeito. E o que cabe então a nós nessas horas? Cabe a cada um de nós apenas agarrarmos as promessas de Deus pela fé, com as duas mãos, para sermos capazes de prosseguir, de prevalecer. Por vezes, irmãos, nós ficamos inquietos quando nós vemos o problema. O coração se abala quando nós contemplamos desgraças. A nossa alma, ela se perturba quando nós vamos de novo para as dificuldades. Mas o que o texto nos ensina e o que nós aprendemos na palavra de Deus é que há segurança total, plena, quando nós vemos os atos de Deus. Portanto, deposite a sua fé, a sua esperança, ponha em Deus a sua atenção. Olhe para o Senhor. Pedro, enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre as águas. Mas no momento em que ele passou a olhar pelas águas, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Olhe para a direção certa. Olhe para Jesus. Pare de contender. Aquiete-se. Deus é Deus forte. Deus é Deus presente com o seu povo. Deus, Ele luta por você. Concluindo a nossa meditação nessa noite, se nós pudéssemos fazer uma grande síntese desta reflexão, e é o que eu gostaria que você guardasse no seu coração como uma única expressão, é a necessidade de esperar em Deus. Irmãos, esta não é uma atitude fácil. Não estou dizendo que é, mas é uma atitude de fé. É uma atitude de entrega. É uma decisão de não forçar os acontecimentos ou as situações, mas de permitir que Deus atue soberanamente nas nossas vidas. O Senhor Todo-Poderoso está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Creia nesta palavra. Conta-se que o grande evangelista John Wesley, ele havia praticamente perdido a sua voz ao final de sua vida e só podia ser compreendido com muita dificuldade, instantes antes da morte. Com toda a força que conseguiu juntar, este homem de Deus, John Wesley, de repente gritou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E mais uma vez repetiu esta expressão: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E então morreu. Quando nós descansamos no Senhor, nós descobrimos que o livramento certamente virá. Nós constatamos que nunca, jamais estamos sozinhos. E reconhecemos, irmãos, que a fé verdadeira, ela funciona. Faça de Jesus Cristo o seu refúgio, a sua fortaleza verdadeira. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e o seu Santo Espírito complete essa palavra em cada coração. Amém. Irmãos, chegamos ao final de mais um encontro, de mais um culto abençoado. E agora oremos a oração que o Senhor Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Chegamos a mais um final de culto, entramos para adorar, saímos para servir. Esse é o nosso desejo. E que o Senhor esteja nos abençoando. Desejo a você uma linda semana, uma vida inteira de realizações, de sonhos, de projetos, esperanças, enfim. Que Deus esteja sempre contigo, meu irmão e minha irmã. Recebamos a bênção. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus sobre nós levante suas mãos protetoras e abençoadoras, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde. Que Deus te guarde, guarde até o fim. Amém, amém, E assim, nós irmãos, nós chegamos no final da celebração dessa noite. Esperamos que você esteja tão feliz como nós por celebrar 43 anos da IPU. Esperamos que você tenha sido renovado com a lembrança das pessoas que partiram, mas na certeza de que eles estão com o Senhor. Queremos terminar sempre dando alguns avisos, né? Alguns avisos até que a gente já deu ontem, mas queríamos renovar um pouquinho. Primeiro, falar dos livros. A IPU está publicando 3 livros que a gente gostaria de que você se interessasse em comprar. É o livro da reverenda Sônia Mota, do reverendo Paulo Roberto Pedroso, e um livro que fala muito a nós aqui do Rio de Janeiro, porque é a história do reverendo Zwinglio Mota Dias na Igreja da Vila Proletária da Penha. Ele pastoreou durante muitos anos a igreja, desenvolveu um grande ministério, principalmente envolvido com as causas sociais, e ele conta essas histórias nesse livro. Procura se informar com o seu pastor, com os grupos de WhatsApp da sua igreja, da Igreja Nacional, para saber como você pode comprar esses livros. Eles estão aí na faixa de 40 e poucos reais e com certeza vão ser leituras que vão edificar você e fortalecer a sua fé no trabalho da igreja. Uma outra informação importante é sobre o mini curso Igreja Unida na Diversidade, que o Conselho Coordenador está promovendo, baseado no ano que a gente está vivendo, o tema missionário do ano, Igreja Unida na Diversidade. Esse curso é um curso virtual, você acessa o site da IPU e na sigla SEAD você se inscreve no curso, é de graça, você vai ganhar um certificado e vai ser muito edificado pelo conteúdo desse curso, pelas coisas que você pode aprender sobre a fase que a nossa igreja está vivendo. Lembramos a turma da IPUzinha, né? Lembramos que ela agora vai ter um novo personagem, que é o Toninho, que é o representante do reverendo Antônio Marques da Fonseca Júnior, o pastor que a gente conheceu como pastor de 3 séculos, porque ele nasceu no século XIX, viveu todo o século XX, os 100 anos, e faleceu no início do século XXI.
Ele está representado por esse bonequinho aí tão simpático que vai dar sempre muitos conselhos inteligentes para os seus coleguinhas de turma. E queríamos lembrar que no livro do Ano Missionário, cada membro da turminha deu uma tarefazinha e a gente gostaria de compartilhar com vocês as tarefas para as crianças que a Missy e o Toninho deram. A Missy e o Jô, desculpe, né? A Missy é a presbítera Ednilza e o Jô é o reverendo Josué Aranha. A tarefa do Jô é a seguinte: escolha um brinquedo que você possui que não esteja quebrado e dê-lhe de presente para um amiguinho ou amiguinha carente. Ore por ele ou por ela. E a Missy deu o seguinte conselho: ajude alguém que está passando por uma depressão ou tristeza profunda. Você pode trocar mensagem, orar juntos, cantar. Se quiser, envie um chocolate, flores ou algo que a pessoa goste de receber. Ore por ela, faça ela feliz. Essas tarefas são dadas pelos dois personagens que representam o Rio de Janeiro. Mas cada um dos personagens dá uma tarefa, seja um agasalho, uma cesta básica, uma visita. Procura conhecer essas tarefas lá no livro digital, que cada um apresenta o seu pedido. As crianças que cumprirem essas tarefas e derem um relato para a Igreja Nacional vão ganhar um brindezinho da IPU. Então, as nossas igrejas não podem ficar, as nossas crianças não podem ficar de fora. Amém? E assim, meus irmãos, a gente termina a celebração dessa noite ouvindo mais uma vez a canção que encerrou o culto de ontem. Uma canção com os cantores de Deus e o Padre Zezinho, falando que nós somos iguais, apesar de todas as diferenças. A gente ora igual, a gente ora diferente, a gente canta diferente, a gente se expressa de forma diferente, pentecostais, tradicionais, ortodoxos, católicos, evangélicos, mas nós todos servimos, amamos o mesmo Deus. E é isso que a gente canta nessa música que encerra a celebração dessa noite. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir. Fique na paz e tenha uma boa semana. Uma das grandes esperanças do nosso tempo. Religiões que se respeitam, religiosos que se respeitam, religiões que trabalham juntas. Eu não imagino outra maneira de crer em Deus, a não ser dialogando com quem pensa diferente. Faltou diálogo, no meu entender, faltou fé. Por isso que escrevi esta canção, Iguais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Oh, 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 oh. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai.
irmão vai ouvir.